Olá, galerinha. Bem-vindo a mais uma aula de introdução à computação, nossa aula de número 8. Vamos continuar a falar de hardware. Vamos ver agora sobre os dispositivos de entrada, o que são, quais são, o que eles fazem. Bora lá. Os objetivos da aula de hoje são quais? Definir o que são dispositivos de entrada, a função principal desses dispositivos, né? A função principal deles é inserir dados e comandos no computador, nós vamos ver isso mais a fundo. Reconhecer quais são os dispositivos de entradas mais comuns que nós temos, certo? A gente vai ver mais em detalhes como é que funciona um teclado, um mouse, um microfone, um scanner, a gente vai ver outros também. Vamos compreender o funcionamento básico de cada um deles. E nós vamos ver outros dispositivos. Na nossa aula anterior, na nossa aula 7, nós vimos aonde que os nossos dados eles ficam guardados de forma permanente, certo? Nós falamos de HDs, né, que são mecânicos. Nós falamos de SSDs, que utilizam uma memória flash, certo? São extremamente rápidos. Nós vimos pendrives, que são portáteis. E nós vimos da nuvem, que fica na internet, né, que nós precisamos acessar de forma online. Mas como é que esses dados eles chegam lá? Como é que esses dados eles entram no nosso computador para começar a conversa? Como é que a gente guarda a informação dentro dele? Como é que eu passo? Eu quero, né, guardar esse texto nesse computador. Eu vou escrever esse texto. Como é que o texto que eu digito entra no computador? É o que a gente vai ver agora. Como é que a gente conversa com o nosso computador, certo? A gente já viu que a CPU, o processador, ele processa comandos. A memória RAM guarda o que está em uso. O HD e o SSD ele armazena tudo de forma permanente. Mas como é que a informação ela entra no meu PC para começo de conversa? Como é que ela entra no computador? Nós precisamos de ferramentas para enviar dados, enviar comandos, enviar instruções para o nosso sistema. E isso é ferramenta dos dispositivos de entrada, certo? Eles são a porta de entrada, né, para os nossos comandos, para o que eu quero enviar para o computador. Dispositivo de entrada, por quê? Como assim dispositivo de entrada? Eu, usuário, vou entrar com dados no computador. O primeiro dispositivo de entrada que nós temos, o mais essencial, é o teclado, né? Qual que é a função do teclado? É inserir textos. Eu vou inserir letras, números, símbolos, emojis, o que for. Quando você está conversando comigo via chat aqui no Google Meet, você está entrando dados no computador via teclado, certo? Tudo que você digita, né, está sendo enviado para o computador. Né? Nós podemos ainda mandar comandos via teclado, certo? Vai dar um Enter, você vai utilizar um Shift, um Ctrl, um Alt, né? Um Del, um ESC, um F1, um F12, o que for. Tá? Como curiosidade, as teclas de função lá em cima, do lado do ESC, que é F1 e F12, existe mais do que F12. Hoje em dia é extremamente raro, você tem que comprar efeito para isso, mas existem das teclas F13 a F24. O Windows, por padrão, não faz nada com elas, mas você pode configurar atalho para F13, F15, F24 até. Fica de curiosidade para vocês. Existem teclados antigos e você consegue comprar também, sob encomenda, teclados que têm essas teclas. Vai ter uma segunda fileira de teclas de função. Para quem joga, então, aí, ó, fica de dica. Como que ele funciona, um teclado, né, de forma simples?
Cada vez que uma tecla é pressionada, o teclado ele fecha um circuito elétrico e ele vai mandar um código específico para o computador para aquela tecla. Cada tecla tem um código que o teclado manda, certo? O computador vai interpretar esse sinal, certo? Esse código, como um caractere ou como um comando específico. Ah, eu recebi essa sequência de números do teclado. Ah, essa sequência de números corresponde à letra L, por exemplo. Ah, esta outra sequência corresponde a um shift. Esta outra sequência corresponde a um control. E aí por aí vai. Tem nexo isso? Ou não? Você digita uma tecla, quando você pressiona ela, né, ele vai fazer um circuito elétrico, né, ele vai basicamente mandar um dado. Opa, esse cara foi pressionado, certo? Passou corrente elétrica aqui, essa informação vai ser mandada para o computador, e o computador vai ver, opa, me foi mandada essa informação, né? Essa informação corresponde à tecla tal. Tudo bem. Nós temos diferentes tipos de teclados. Nós temos teclados com fio, sem fio, né? Teclados mecânicos, cada tecla tem uma mola. Nós temos teclados de membrana, que são mais comuns, né? Nós temos também diferentes layouts. Como assim diferentes layouts? O posicionamento das teclas e quais teclas variam também, né? Varia principalmente de país para país. No Brasil, o layout padrão é o layout ABNT2. Né? Se você precisar configurar algum dia um computador, alguma coisa, né? Você estiver aqui no Brasil, você vai utilizar o ABNT2, então. O pessoal fala bastante de teclado mecânico e tudo mais, né? Só que aqui no Brasil, putz, é caro pra burro, né? Eu utilizo um teclado de membrana, certo? O teclado de membrana que eu utilizo, ele tem quase 10 anos. Um teclado da Microsoft. Nem fabrica mais. Eu comprei um tempo atrás, mas tá guardado só para eu ter no futuro, porque me serviu muito bem. Que outros dispositivos de entrada que nós temos? Que outros dispositivos que enviam dados pro computador? O mouse? O mouse envia dados pro computador também. Né? Qual que é a função do mouse? É controlar o ponteiro, o mouse, na tela, certo? E esse ponteiro, esse mouse, a gente vai utilizar para interagir com a interface gráfica do nosso computador, né? Vai clicar em botão, vai clicar em ícone, vai arrastar, vai abrir janela, né? E por aí vai. Vai utilizar dentro de jogo, né? E afins. Como que ele funciona de forma simples? Né? Nós temos, hoje em dia, os mouses ópticos, ou mouses a laser, né? Que ele emite uma luz, certo? Se você olhar embaixo do teu mouse, ele vai ter uma luz vermelha, não aponte para o olho. Tá? Esse cara é um laser. E ele vai ter um sensor que vai capturar a imagem que é refletida na superfície milhares de vezes por segundo. Ele vai ficar capturando. E ele vai detectar o movimento na superfície, né? E ele vai né, corresponder esse movimento ao movimento na tela. Você de fato vai mexer o teu mouse. Esses são os mouses modernos. Antigamente a gente tinha mouse de bolinha. Eu creio que aqui ninguém teve mouse de bolinha, né? O mouse antigo, que tinha uma bolinha dentro, tinha uma bolinha que girava ali diferentes roletes, né? E eles mediam o movimento com base nesse movimento que tinha, pelo menos, ele tinha 3 roletes, né? Para medir então o movimento. Isso hoje em dia não se usa mais. Nós temos também diferentes tipos de mouse. Nós temos mouses com fio, sem fio, com mais botão. Nós temos trackball, nós temos touchpad e por aí vai. Alguém aqui já ouviu falar de um mouse trackball?
por exemplo. Deixa eu mostrar para vocês o que é um trackball. Deixa eu abrir aqui. Isto aqui é um mouse com trackball, meus caros. Repare, o mouse em si, ele tem do lado aqui, junto, esta bola, certo? E você pode utilizar esse cara, você pode mexer nessa bola, e ele vai controlar também o teu mouse. Né? Estranho, né? Eu também não gosto desse cara, eu não sou fã. Tem uns designs aqui que são mais bizarros ainda, né? Esse cara no meio, por exemplo, tipo... né? Tem gente que, né, gosto não se discute, né? Só se lamenta, né? Se a pessoa consegue usar isso, a pessoa gosta de usar isso, né? Quem sou eu pra falar mal, mas existe, né? Estranho de fato. Pessoa controlando aqui o trackball, então, com o dedão. Esse aqui, então, é horrível, né? Mas tem louco pra tudo, tem louco que gosta. Muito bem. Este foi o mouse. Tranquilo o mouse? Faz sentido? Então, o mouse, então, ele tem um laser, certo? Ele vai emitir esse laser contra a superfície que você está... você tem um mouse, né? Contra a tua mesa, por exemplo, o que for. E tem um sensor que vai capturar a imagem que é refletida da superfície. O laser bate na tua mesa, né? Vai voltar essa informação. E conforme você arrasta, certo? Ele vai detectar que você está arrastando com base nessa imagem que o laser reflete, né? Que a superfície reflete. E ele vai, então, corresponder essa imagem na tela. Ele vai, de fato, vai corresponder a esse movimento na tela. Muito bem. Outros dispositivos de entrada, nós temos um scanner, certo? O scanner é um dispositivo de entrada. Né? Qual que é a função do scanner? Ele vai capturar imagens e documentos físicos, certo? Papéis, fotos, documentos, o que for, e vai transformar em arquivos digitais no computador. Eu estou entrando no computador, então, né? A imagem de um papel, de um documento. E o computador vai transformar isso num arquivo digital. De forma simples, como é que funciona um scanner? Ele tem uma lâmpada que ilumina o nosso documento e tem um sensor de imagem, tipo uma câmera, certo? Que vai percorrer o documento capturando a luz que é refletida linha a linha e vai converter isso em dados digitais. Quem tem um scanner, ou quem já viu um scanner, sabe que você não precisa fechar a tampa do scanner. Você pode ver ele aberto e você vai ver ali o sensor percorrendo o teu documento, certo? Com uma baita de uma luz ali, né? Escaneando o teu documento que for. Nós temos diferentes tipos de scanners também. Nós temos um scanner de mesa, existem scanners portáteis de mão, né? Existem scanners que são automáticos, tá? Eles puxam várias folhas, você não precisa colocar. Existem scanners em multifuncionais, que além de scanner ele tem uma impressora, né? A gente vai falar mais sobre isso. É um dispositivo não somente de entrada, mas de saída, é um dispositivo híbrido, né? E por aí vai. Hoje em dia não é tão comum assim as pessoas terem scanner, né? Hoje em dia os documentos eles já estão na maior parte físicos, né? Não tem por que você escanear. Você vai escanear se você for um artista, por exemplo, você faz aquarela e você quer ter isso digital. Aí você vai escanear. Eu preciso escanear um documento, né? Às vezes pede, né? Coisas mais burocráticas assim. Do contrário, não é tão comum hoje em dia.
Nós temos ainda o microfone. O microfone, ele é um dispositivo de entrada. O que que eu vou entrar no PC? Ora, a minha voz, certo? O meu som. Qual que é a função de um microfone? É capturar ondas sonoras, certo? Seja a nossa voz, seja uma música, seja o que for. E ele vai converter estas ondas sonoras em sinais elétricos, que o nosso computador vai processar e vai gravar como um áudio digital, então. Né? Ah, está numa ligação no Discord ali, por exemplo. Está numa sala de voz, certo? Num canal de voz. Quando você está falando no microfone, né, você está entrando dados no teu celular, no teu computador. Esta informação o Discord vai interpretar, vai ser convertido para algo digital, vai ser transmitido via internet e a outra pessoa vai receber isso, certo? O Discord vai transformar esse áudio digital e ele vai emitir na caixa de som do usuário, por exemplo. Olha todo o caminho que faz, né? Só para a gente poder conversar via internet. Como que ele funciona de forma simples também, o microfone? O teu microfone ele tem uma membrana, um diafragma, que vai vibrar conforme as ondas sonoras chegam nele. Essa vibração da membrana, ela é convertida em um sinal que é elétrico, certo? De diferentes formas. E esse sinal elétrico é interpretado pelo computador. Nós temos diferentes tipos de microfones também. Nós temos microfones que são embutidos. O meu celular já tem um microfone, meu notebook, minha webcam. Existem microfones maiores, de mesa, de lapela, né? Existe headset, que tem um fone, um microfone. Eu estou usando um microfone de estúdio, certo? E por aí. Outros dispositivos de entrada, o que vocês acham que existe mais, além do que os que nós já vimos, além de teclado, de mouse, de scanner e de microfone? O que mais que eu consigo passar dados pro computador? Alguém consegue pensar em algum dispositivo de entrada? Um controle, boa, Gabriel. Certo? Um joystick, um controle de videogame, né? Eu estou passando dados também para o computador, né? As teclas que eu pressiono, o que é o movimento, o joystick, né? Cabo de carregador. Um cabo de carregador não seria um dispositivo de... Agora você me pegou, vamos pensar. Porque você consegue enviar informações pro computador, né? De fato, você consegue colocar fotos do celular no PC. Excelente pergunta. Eu não sei se seria considerado. Para mim faz sentido que seja. Sim, né? Você de fato está passando informação de um lado para o outro, né? Eu vou dizer para você que sim, boa, Nicolas, certo? Eu consideraria um cabo um dispositivo de entrada, não somente de entrada, mas de saída, né? Que mais? Outros dispositivos para eu colocar dados no computador. Me falaram um controle, já um joystick. Que mais? Ora, como é que vocês estão recebendo a minha imagem? Certo? A imagem que vocês estão recebendo está sendo capturada e enviada para o computador. Sendo capturada como? Um termômetro, disse o Júlio. Um termômetro, de fato, ele vai capturar uma informação do ambiente, a temperatura. Só que ele não vai, geralmente ele não é... Bem, o termômetro ele pode ser, hoje em dia o termômetro é digital. Boa,
Nossa, você pensou totalmente fora sabe, do que eu estava pensando, mas sim, um termômetro é um dispositivo de entrada. Né? Ele vai pegar a informação, a temperatura no ambiente, e isso vai se entrar porque vai entrar no chip do termômetro, porque o termômetro digital ele vai ter um chip, certo? E essa informação depois vai ser exibida na tela. Nossa, excelente exemplo. Não teria pensado nesse exemplo, Júlio. Boa, boa mesmo. Nossa, eu fiquei de cara agora até. Excelente exemplo. Outros exemplos nós temos, olha, a forma como vocês estão me vendo, através de uma webcam, certo? Vai capturar o quê? Vai capturar vídeo, né? Uma tela sensível ao toque, uma tela de celular, uma tela touchscreen, certo? Você vai interagir com a tela, você vai, ao mexer na tela, você está enviando o quê? Você está enviando dados para o computador, para o celular. Ah, eu cliquei aqui, o computador vai ter que registrar esse toque. Eu clicando, eu fazendo essa ação, certo? Estou enviando uma informação para o meu celular. Um leitor de código de barra, certo? Numa loja, no mercado, ele vai ler uma informação física e vai converter isso num sinal digital para o computador, né? Vai converter isso numa sequência de números, por exemplo, né? Um código de barras normal. Tranquilo, João. Vamos terminar aqui. Que mais que tem de dispositivo de entrada? Um controle de videogame foi o exemplo que Quem? O Gabriel falou. Né? E por fim, um último exemplo de dispositivo de entrada, uma mesa digitalizadora, certo? Isso aqui é geralmente para artista, certo? Você consegue desenhar numa mesa, num aparelho, numa mesa digitalizadora, e o que você desenha nela vai ser capturado e vai ser exibido na tela do computador. Tá? Também um exemplo de dispositivo de entrada, então. Meus caros, nós ficamos por aqui hoje, certo? Vocês têm tarefa de casa na sala de aula, certo? Da aula de hoje e da aula anterior, né? Ambas estão lá. Por favor, façam para mim, certo? No mais, nós ficamos por aqui. Nós nos vemos na próxima. Até mais, meus caros.